Vamos analisar estas propostas. Junta-se agora a este jornal o fiscalista João Espenha. Muito boa tarde. Boa tarde. O que é que lhe parecem estas propostas execuíveis e a começar pela mais emblemática, digamos assim, reduzir ou diminuir 1.200 milhões de euros de IRS para as famílias já este ano, que será compensado, segundo o PSD, com o excedente da receita fiscal? Havendo folga orçamental, não vejo porque é que não se possa fazer. Parece-me, aliás, que a proposta do PSD, em certo sentido, até é bastante razoável e muito dirigida àquilo que em Portugal se chama a classe média, na medida em que tiveram o cuidado de não de não reduzir a taxa marginal do último escalão e mantém a contribuição de solidariedade. Portanto, na prática, o que vamos ter é um desagravamento que vai incidir principalmente sobre aquilo que se chama classe média, mantendo-se a elevada carga fiscal nos poucos trabalhadores e pensionistas que ganham, enfim, aquilo que é considerado em Portugal o limiar da grande riqueza, digamos assim. O líder do PSD Mas sim, fala numa redução até ao sexto escalão, peço desculpa, de 10%. Isto vai-se sim. notar no bolso dos portugueses, vai-se notar mesmo? Notar-se-á alguma coisa, não é uma redução tão pequena como aquela que o PS introduziu, creio que no último orçamento ou no penúltimo, já não tenho exatamente memória, mas uma redução de 3% acaba por ser uma redução interessante e que é relativamente transversal. A progressividade do imposto implica que as taxas marginais sejam aplicadas a cada escalão. E, portanto, à medida que eu vou subindo de escalão, eu vou aproveitando da redução de taxa do escalão anterior. Por isso é que eu refiro que acaba por ser mais transversal e mais alargada do que a medida que há pouco tempo foi, relativamente pouco tempo, introduzida pelo PS, em que houve um alargamento do número de escalões, houve um pequeno aumento do valor dos escalões, o que inversamente dá uma pequena redução da taxa marginal, mas nesse caso sim o impacto não só era reduzido para quem era positivamente afetado por essa redução, como não era sentido por quem estava mais acima, e este vai ser, como digo, sentido por todos, com maior incidência naqueles cuja taxa marginal se situa nos limites que são aumentados em 3%. Podemos dizer então que é uma proposta mais ambiciosa, uma vez que é para este ano e a do Governo é para o ano, vai entrar no Orçamento do Estado para o próximo ano, Quando e que é uma medida mais estrutural, pode-se dizer isto? Não, vamos lá ver, aquilo que foi apresentado pelo PSD tem desde logo uma declaração de intenções do que pode vir a ser no futuro uma reforma fiscal. Na prática não é uma reforma fiscal, é essencialmente uma reforma do IRS. As medidas que são pré-anunciadas, digamos assim, são relativamente vagas e são mais ou menos conhecidas de todos, não é? Portanto, reduzir a carga fiscal sobre o trabalho e as pensões, tentar aumentar a base tributável através da redução dos benefícios fiscais, melhorar a máquina administrativa, que aliás até já funciona bem, mas enfim, por aí não há muito a dizer. Aqui, no imediato, e aquilo que temos de prático, são essencialmente 5 medidas, das quais aquela que me parece vir a ter impacto ou imediato no ano que vem, dependerá, é efetivamente a mexida no valor das taxas marginais do IRS. Isso sim tem impacto. As outras medidas são essencialmente políticas, à exceção, enfim, e discutíveis, bem entendido, e estou disponível para isso, mas do ponto de vista Está a daquilo referir-se, que por é. exemplo, à questão da Assembleia, por exemplo, Uhum, decidir o que fazer com o excedente. exatamente. Acha que é de difícil aplicação essa medida, porque quem governa, afinal, é o governo, não é? É verdade, é verdade. E a primeira tentação que se tem é dizer esta medida pode querer, em certa forma, violar o princípio da separação de poderes, na medida em que seria a Assembleia, que é o poder legislativo, a interferir naquilo que seria o poder executivo do governo. Mas isso não é bem assim, isso está algo enviesado na medida em que a soberania tributária, ou melhor, a competência legislativa para decidir sobre os impostos, cabe à Assembleia da Da República, República. não cabe ao Governo. A Assembleia da República tem reserva relativa, o que quer dizer que ou é a Assembleia que decide, ou é a Assembleia que autoriza o Governo a decidir. Acontece assim com a Lei do Orçamento de Estado, que tem que ser mesmo da Assembleia da República, e acontece com tudo o que diz respeito à disciplina dos impostos,
que ou é a Assembleia que decide ou é o Governo, mas mediante a autorização da Então é Assembleia. possível esta medida? Faz Eu diria sentido? que Faz sim, sentido. faz algum sentido se entender que é bom para o sistema democrático. Quando há um grande desvio orçamental, deve haver o dever por parte do Poder Executivo de voltar a submeter as regras orçamentais ou as medidas orçamentais ao Parlamento. Nessa medida, penso que faz algum sentido, embora seja, de certa forma, uma alteração quase paraconstitucional. Mas, como digo, não me choca que, perante, vamos ver, o orçamento é aprovado pela Assembleia, ou seja, pelos representantes do povo. Os representantes do povo é que autorizam o governo a cobrar impostos e a fazer despesa. Quando as contas do governo se verificam não estarem corretas, seja porque foram pouco competentes, seja porque a conjuntura se alterou radicalmente, do meu ponto de vista faz algum sentido que se repita o exercício em ordem a corrigir os desvios. Aliás, quando o desvio é na despesa, é mesmo necessário fazer um orçamento retificativo. Quando o desvio é na receita, não vejo por que não exigir exatamente a mesma coisa. Mais sendo certo que, como digo, do ponto de vista dos princípios, a disciplina dos impostos compete à Assembleia da República, a maneira como eles são, ou como a sua receita é gasta, já compete em larga medida ao Governo, mas quando os desvios são, enfim, da ordem daquela que tivemos ou estamos a ter este ano, pode fazer sentido voltar à Assembleia e voltar a tentar que os representantes do povo decidam sobre aquilo que têm de decidir. Só muito, Portanto, não me só muito parece, rapidamente, a medida diga. dos jovens, para os jovens, 15% máximo de imposto, o que é que lhe parece esta medida? É determinante para a questão da imigração dos jovens, para retê-los e para facilitar a vida, digamos assim, muito rapidamente? Não, primeiro é uma medida que me parece um bocadinho contracorrente em relação àquilo que o PSD tenta referir, isto é, quando se quer aumentar a base tributável e quando se critica a existência de muitos benefícios fiscais, estamos obviamente não a criar, mas a reforçar um benefício fiscal que foi criado pelo Partido Socialista. Eu não creio sinceramente que seja por essa razão que algum jovem português fique ou não fique em Portugal. Aquilo que falta aos jovens portugueses são oportunidades, são saídas profissionais que lhes permitam contemplar uma carreira de futuro. É isso que não existe em Portugal. 1.000 euros, hoje em dia não paga 14, 15% de IRS. Continuará mais ou menos a ser a mesma coisa. O problema não é os impostos que incidem sobre os baixos salários dos jovens, é o facto dos jovens terem baixos salários. Mais sendo certo que, do ponto de vista, enfim, daquilo que é o princípio da capacidade contributiva, eu não percebo muito bem como defender que um jovem que ganhe 80.000 euros por ano pague 15%, um jovem de 34 anos pague isso e uma pessoa que já não é jovem, por decisão administrativa aos 35 anos, que recebe exatamente a mesma coisa, vai pagar quase 50%. Acho, sinceramente, que não é por aí que se vai travar a Muito imigração obrigada. de cérebros. Muito obrigada, o fiscalista João Espanha, a ajudar-nos a Muito perceber estas medidas fiscais apresentadas pelo Partido Social Democrata e ainda durante esta hora o Partido Socialista vai reagir a estas medidas que foram detalhadas hoje e vamos acompanhar em direto.